que do deserto se construiria uma das maiores economias do Oriente Médio? Assim é os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos são um país do Oriente Médio localizado na Península Arábica e banhado pelo Golfo Pérsico. A sua capital é Abu Dhabi. Os Emirados Árabes são formados por 7 diferentes monarquias chamadas de Emirados, que se uniram em uma federação a partir do ano de 1971. O país é atualmente a terceira maior economia do Oriente Médio, tendo como base a exploração, a comercialização de petróleo e as atividades turísticas. Além disso, reúne uma população de quase 10 milhões de habitantes, os quais vivem em grandes centros urbanos. Os Emirados Árabes Unidos hoje têm uma economia consolidada, mas nem sempre foi assim. Durante o século XIX, a indústria de pérolas prosperou, proporcionando renda e emprego para o povo do Golfo Pérsico. Isso começou a se tornar um bom recurso econômico para a população local. Então, a Primeira Guerra Mundial teve um severo impacto na pesca de pérolas. Porém, foi a depressão econômica no fim da década de 1920 e início da década de 1930, junto com a invasão japonesa de pérolas cultivadas, que destruiu a indústria de pérolas. O fim da indústria de pérolas resultou em uma era muito difícil, com poucas oportunidades de construir uma boa infraestrutura. Foram décadas difíceis, com a população passando por dificuldades. No início da década de 1960, o petróleo foi descoberto em Abu Dhabi, um evento que levou a rápidos rumores de unificação feito pelos sheiks em 1966, e os britânicos começaram a perder seus investimentos no petróleo e a contratar empresas americanas. Os sheiks dos Emirados decidiram formar um conselho para coordenar as questões entre eles e tomar conta do programa de desenvolvimento. O conselho acabou quando os Emirados Árabes Unidos foram formados. Em 1968, o Reino Unido anunciou sua decisão reafirmada em março de 1971 de pôr fim às relações com os 9 sheiks que estiveram sob a proteção britânica. Os 9 sheiks tentaram formar uma união de Emirados Árabes, porém em meados de 1971, eles ainda eram incapazes de concordar em termos de união, mesmo que as relações britânicas expirassem em dezembro daquele ano. O Bahrein tornou-se independente em agosto e o Catar em setembro de 1971. Os mandantes de Abu Dhabi e Dubai formaram uma união entre seus 2 Emirados independentes, prepararam uma constituição e chamaram os mandantes dos outros 5 Emirados para uma união e ofereceram uma oportunidade de participar do novo país. Com o novo país criado, em dezembro de 1971, com a participação dos 7 Emirados e a Constituição escrita logo em seguida para definir algumas questões políticas, o islamismo como religião oficial e o árabe como língua oficial, o então emir de Abu Dhabi, Zayed bin Sultan Al Nahyan, foi escolhido o primeiro presidente dos Emirados Árabes e, graças ao petróleo recém-descoberto, deu início a um extravagante processo de crescimento econômico, populacional e de riqueza interna. O processo de crescimento do país foi similar ao adotado por outras monarquias sunitas do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein e o Kuwait. O inesperado sucesso econômico desses países deveu-se fundamentalmente a um processo baseado na sua capacidade de redistribuir o lucro do petróleo em vários grupos de interesse, transformando em ativos valiosos como imóveis, obras de arte e ações. Com isso, os Emirados Árabes conseguiram posicionar-se em pouco tempo entre as nações mais ricas e com maior desenvolvimento per capita do Golfo Pérsico. Nem todos os Emirados tinham a mesma reserva de petróleo, e isso também marcou o desenvolvimento do novo país. Abu Dhabi e Dubai rapidamente se tornaram as colunas vertebrais do crescimento econômico nacional. Como os Emirados são semi-autônomos, a capacidade de reinventar a economia e as propostas de desenvolvimento também diversificaram a capacidade financeira. Alguns Emirados começaram a apostar no turismo e outros a atrair capital estrangeiro. Com os Emirados funcionando como um só país, mas também de forma independente, não seria difícil de se imaginar que um ou outro se destacasse. Entre os 7 Emirados que formam os Emirados Árabes Unidos,
Um deles ganhou o mundo surpreendentemente. É Dubai. É o segundo maior em área, com pouco mais de 4.000 metros quadrados, e o mais populoso do país. Sua capital é a cidade do mesmo nome, Dubai, conhecido pela opulência, pelo contraste entre o adensamento urbano com a paisagem desértica e também pelas construções que chamam a atenção do mundo inteiro. A cidade de Dubai prosperou com o mercado petrolífero e a década de 1970 foi marcada pelo ingresso maciço de imigrantes na região. O contrário ocorreu durante a Guerra do Golfo, no início dos anos de 1990, o que provocou a retirada do investimento de capital. Dubai conseguiu se reerguer no início do século XXI e se tornou uma das economias mais modernas do Oriente Médio e do mundo, voltada ao comércio de luxo, às grandiosas construções e às finanças. Quando você anda pelas ruas de Dubai, não é raro ver os carrões e belas mulheres e homens mostrando seu poder financeiro. E é para isso mesmo que Dubai foi construída. É aqui que está o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, com 828 metros de altura. O maior complexo de ilhas artificiais já construída, a Palm Island, que possui uma das maiores ilhas artificiais do mundo, a Palmideira, com 14 km de comprimento e 8,5 km de largura. Como uma das maiores fontes de renda de Dubai vem do turismo, é de se imaginar que o hotel mais luxuoso do mundo esteja aqui, o Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo construído no mar, com diversas partes em ouro, e as grifes mais caras do mundo estão aqui. Com um dos maiores shoppings, o Dubai Mall, com mais de 1 milhão de metros quadrados, com mais de 1.200 lojas, um total de 120 restaurantes e café, além de um aquário com mais de 30.000 espécies de peixes. O shopping oferece também patinação no gelo e um parque aquático. Com isso, podemos dizer que os Emirados Árabes Unidos têm a pérola do deserto. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal.